e repercute informação que vem da Arábia Saudita e dá conta de que Marcos Leonardo pediu para deixar o Al Hilal. Para completar, preciso te contar se o São Paulo pode trocar mando com a Ponte Preta. Raul Laser na mira do São Paulo, tem lateral esquerdo brasileiro, importante possibilidade para o mercado no meio do ano. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre São Paulo e Ponte Preta. Que história é essa de que o tricolor cogitou trocar o mando de campo com a Ponte? A gente precisa voltar para o início do Campeonato Paulista para entender esse contexto. Ponte Preta passando por enormes dificuldades com o Transferban, sem poder inscrever atletas. O pessoal do São Paulo procurou a Ponte para sugerir que o jogo acontecesse em Brasília. Havia inclusive investidores interessados em colocar um dinheiro para a Ponte Preta para que a partida não acontecesse no Moisés Lucarelli. Toda a receita obtida com esse jogo, da última rodada do Paulistão, ficaria para a Ponte Preta, dinheiro importante para um clube que até a quarta rodada do Campeonato Paulista não conseguia inscrever atletas por conta de dívidas. O Marco Antônio Eberlin, homem forte do futebol da Ponte, entendeu que essa venda de mando de campo seria prejudicial, até porque imaginava-se que a Ponte Preta chegaria à última rodada com chances de escapar do rebaixamento. Mas, diante de uma campanha de 1 empate e 6 derrotas, a Ponte vai para a decisão do Campeonato Paulista já sem chance de escapar do rebaixamento. E nesse momento não é mais possível vender o mando. A Federação Paulista determina que você só possa fazer trocas ou mudanças no local da partida com 10 dias de antecedência. Então, São Paulo e Ponte Preta se enfrentarão no domingo 20h30 no Moisés Lucarelli, apenas com torcedores da Ponte Preta. Você sabe que há uma determinação em Campinas para que jogos envolvendo times de Campinas e São Paulo tenham torcida apenas do mandante. A consequência, a Ponte vai ter um público bem pequeno, vai receber pouco dinheiro e vai jogar a Série A2 do Paulista. O São Paulo, se pudesse, certamente teria a possibilidade de levar bastante gente, seja em Brasília, seja no Morumbi, mas no Morumbi era inviável, seria uma inversão de campo e certamente os outros clubes não permitiriam. Só para completar o noticiário do São Paulo, registrar que o tricolor pega o Grêmio antes do confronto contra a Ponte Preta. O São Paulo é o 8º colocado no Campeonato Paulista e vai precisar vencer a Ponte para não correr o risco de ficar de fora do mata-mata. A saideira sobre o tricolor, repercussão ruim entre conselheiros do São Paulo para a nova camisa da New Balance. Tudo porque ela desrespeitaria o regulamento interno do tricolor, que exige que o escudo fique em cima das listras, preta e vermelha. Essa nova camisa não respeita isso e podemos ver uma confusão sendo criada no clube. Hora de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita. Há um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir por Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou e marcou 3 gols e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível. O Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira, que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo. A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo peça para ser negociado, não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, o Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio.
31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo LASK da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. E torcedores do São Paulo nas redes sociais fazem campanha para que o tricolor contrate Rollaser, jogador que pertence ao Santos, 25 anos de idade, não tem conseguido brilhar por lá. Só para você entender o contexto dessa história. O Santos procurou recentemente o São Paulo para falar sobre a possibilidade de contratar o Alisson, que está fora dos planos do Hernan Crespo, até aí nenhuma novidade. Foi diante dessa situação que torcedores do São Paulo sugeriram, bom, já que o Santos quer o Alisson, por que o Santos não cede o Rollaser nessa negociação? Fui procurar o Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, para entender se existe alguma chance desse negócio acontecer, e a resposta é não. Meio óbvio, né? Até pela diferença nas cifras. O Alisson quase foi emprestado ao Corinthians por apenas R$1 milhão, jogador de 32 anos de idade. Já o Rollaser, de 25, foi contratado pelo Santos por 11 milhões de euros. Uma diferença bastante significativa entre o custo de um e o de outro. Diante desse cenário, com uma negativa do Santos em ceder o Rollaser, dá para descartar essa ideia que surge como um pedido de torcedores do São Paulo. Tricolor que tem encontrado enorme dificuldade na busca por um camisa 10, por conta da dificuldade financeira e das poucas opções no mercado. Nesse momento dá para dizer que o São Paulo está mais concentrado na reta final do Campeonato Paulista do que encontrar um camisa 10. E você, quem contrataria se fosse dirigente são paulino? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Lucas Moura, dá para dizer que é uma luz no fim do túnel em relação ao principal jogador do São Paulo. Lucas Moura fez grande atuação na vitória por 2-1 de virada do tricolor contra o Primavera na noite desse sábado no Morumbi. Foi de longe a melhor partida do Lucas Moura nessa temporada e a principal em bastante tempo. Lucas que conviveu durante todo o ano passado com muitos problemas no joelho. Ele fez uma série de infiltrações, passou por cirurgias e nada melhorava. A expectativa, além dessa boa atuação nesse sábado, se dá pelo fato de o Lucas Moura não estar mais sentindo dores no joelho. Isso é determinante para que o São Paulo imagina que o Lucas Moura possa ter um ano melhor. Autor de um dos gols na vitória de virada contra o Primavera, o outro gol foi marcado em cobrança de pênalti convertido pelo Caleri. Lucas Moura que soma 227 jogos, 56 gols e 40 assistências, são 96 participações em gol, somando suas 2 passagens pelo tricolor. Importante contar também que o Lucas Moura se tornou o 7º maior artilheiro do São Paulo nesse século. O tricolor com a vitória foi para 10 pontos, pulando para a 8ª colocação. Ele até pode ser ultrapassado no fechamento dessa rodada de hoje, mas a tendência é que o São Paulo passe para o mata-mata, até porque na rodada final enfrenta a Ponte Preta em Campinas. Ponte já rebaixada, pior time da competição. Vai bastar ao São Paulo vencer a Ponte para estar entre os 8 que disputam as quartas de final. E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Hery Macis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Hery Macis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas. São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando
e contratando jogadores especialmente na Argentina, com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor durante toda a temporada passada atrasava 2 meses. Quando ia completar o 3º mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que ainda não existe acordo entre Tricolor e Oscar sobre a rescisão do contrato. O meio atacante que decidiu se aposentar insiste em receber as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato relacionado aos anos de 2026 e 2027, mesmo sem entrar em campo. São Paulo considera essa pedida absolutamente injusta. Já Otávio, meio atacante revelado no Internacional, com passagem pelo Porto, seleção portuguesa e que defendia o Al Nassr ao lado de Cristiano Ronaldo, é alvo do Grêmio. Pedido do técnico Luiz Castro, o treinador e o jogador trabalharam juntos durante bastante tempo no Al Nassr. Você vai lembrar que no fim da temporada passada na Arábia Saudita, o Otávio acabou trocando o Al Nassr pelo Al Qadisiyah. Não é um time grande, mas está entre os médios do futebol saudita. Ele conseguiu manter seu salário extremamente alto para os padrões internacionais, o contrato só se encerra em junho de 27. E nos últimos dias a imprensa saudita chegou a afirmar que o contrato do Otávio estava sendo rescindido, que permitiria a ele ficar livre para escolher seu novo clube. Antes de gravar o vídeo procurei o Railson, que é irmão do Otávio. O Railson assegura que está tudo normal, não tem nenhuma discussão sobre rescisão de contrato por Otávio. O que acontece é que ele, por conta de uma lesão grave, não joga desde o fim do ano passado. Ele está praticamente recuperado de lesão e a expectativa do Qadisiyah é de passar a contar com o Otávio já nos próximos dias. Em relação ao interesse do Grêmio, é real, é oficial, mas o negócio dos mais complicados por todas as condições, especialmente financeiras. Salário alto, necessidade de uma compensação financeira grande. Difícil imaginar que vai haver acordo entre as partes.